Olá, Manaus. Vocês devem ter visto a agressão gratuita que foi feita contra mim pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estou fazendo o meu papel. Ele me chamou de maluco, que está abrindo trincheiras e espalhando a Covid. Não sabe nada de Manaus, não sabe nada do que estamos fazendo aqui, não tem interesse nenhum por coisa alguma. Nunca o vi sentado, despachando com nenhum ministro. Ele tinha que tirar um retrato, nem que fosse para enganar, com um ministro, com outro, fotografava, mas se interessar pelos assuntos de governo. Dá palpite em economia sem entender de economia. Outro dia fez uma desfeita terrível ao ministro Nelson Teich, que me parece uma santa pessoa, dizendo que estava considerando como atividades essenciais academias e queria abri-las com decreto, academias, salões de beleza e barbeiros. Eu fiquei assim impressionado. Atividades essenciais. Querer abri-las, eu quero, no momento certo. Nós vamos chegar, se Deus quiser, não tão longe do dia de hoje, vamos chegar a esse momento. Mas ele havia dito que os prefeitos e os governadores estariam estragando tudo fazendo decretos. Mas disse também que os decretos eram obrigação dos prefeitos, que ele não ia fazer decretos. De repente ele faz o decreto e quando eu leio o que consta do decreto, sinceramente é uma frivolidade, é um decreto absolutamente sem pé nem cabeça, feito certamente por ele mesmo, sem assessoria. É uma pessoa que monta e algo que eu vou peticionar a ele, já vi que ele não morde amores por mim, mas vou peticionar a ele, pedindo o meu ingresso e dos demais prefeitos da capital e dos governadores da Amazônia todos, prefeitos de capital da Amazônia, governadores da Amazônia todos, para entrarmos nesse Conselho da Amazônia que ele criou, onde lá ele diz que é bonito invadir terra de índio, que é bonito fazer garimpo em terra de índio. O garimpo não era para ser feito em lugar nenhum, é uma atividade predatória, é uma atividade que não é honesta, é uma atividade sonegadora, é uma atividade que a gente lembra mais aos filmes assim de banditismo sob garimpo, enfim. E o agronegócio, que em alguns lugares do Amazonas ele até cabe, na maioria do Amazonas não cabe. Dá lucro por uns anos, daqui a pouco vem o deserto. Quando o que eu prego é que ele acorde para o fato de que nós somos donos do maior banco genético do planeta e que o nosso negócio deve ser daqui para frente a economia 4.0 e sobrevivermos basicamente da nossa biodiversidade, que não mexe na nossa floresta. Se mexer na floresta, vai mexer nos rios. Não mexe na nossa floresta, que não mata a galinha dos ovos de ouro, não prejudica o mundo na sua luta contra o aquecimento global. O mundo que tem que nos entender mais do que entende, porque nós fazemos favores diários ao mundo e uma vez só estamos pedindo ao mundo que ajude a Amazônia, tão importante para eles do mundo quanto para nós da Amazônia, quanto nós do Brasil. Eu, sinceramente, fiquei muito magoado quando ele se referiu ao meu pai, dizendo que eu era maluco. Isso assim, imagine, filho de quem era. Pois o meu pai, que ele deve considerar maluco também, era um homem sóbrio, de poucas palavras, que todos os amazonenses mais velhos conheceram e respeitaram. Eu não conheci nenhum adversário do meu pai que não tivesse respeitado muito ele. E o meu pai foi o homem que, junto com o Almino Afonso, no governo Mestrinho, primeiro governo Mestrinho, trouxe a luz elétrica para Manaus, dinheiro da luz elétrica, obstaculizando o funcionamento do orçamento, não se votava orçamento, até darem o dinheiro para o que virou depois a Seletra Amazon, luz elétrica. Foi o homem que encontrou, visionário como era, encontrou o que havia aqui, a primeira universidade do Brasil foi a Universidade Livre de Manaus. Não falavam nem economia, falavam ciências econômicas e falavam em direito. Estava completamente superada, embora tenha sido muito boa na época. Mas o fato é que meu pai estava incomodado com pessoas inteligentes estarem indo estudar em outros lugares e lá acabavam casando, arranjando bons empregos e ficando, e nós virávamos exportadores de cérebros. Aí disse, não, eu vou ser eleito deputado federal, e ele foi eleito, o mais votado, aliás. Se eleito, eu vou fazer
a Universidade do Amazonas. E fez. E deu à atual UFAM a sua conformação, deu o desenho do que deveria ser, começou a implantar, o seu projeto permitia a implantação de diversas universidades que segurava aqui os nossos engenheiros, segurava os nossos arquitetos, passariam a segurar aqui os nossos médicos, passaria a segurar aqui as pessoas todas que estavam voando do Amazonas para estudar e depois acabavam ficando raízes nos locais onde faziam amizades, onde conheciam pessoas, onde casavam, onde encontravam bons empregos e boas oportunidades de vida, enfim. Foi esse homem que, por tabela, Bolsonaro, certamente porque meu pai era contra a ditadura militar e foi caçada por ela, pela aquela coisa ignominiosa, aquela coisa feia, que era o ato institucional número 5, ditadura que torturava, que matou muita gente, que é responsável por muita desgraça em muitas famílias, que desapareceu com tantas pessoas. Ele já tinha feito essa piada em relação ao Felipe Santa Cruz, filho do Fernando Santa Cruz, que foi um desaparecido político. Ele quis fazer uma piada parecida, como se meu pai fosse um criminoso, porque meu pai, como senador, não baixou a cabeça para ninguém que estava naquele momento de plantão no Palácio do Planalto. Que a ditadura foi assim, foi um plantão de diversos generais que ficaram. Os generais hoje não pensam assim. Os generais não querem golpe, não querem ditadura, eles querem democracia. Quem quer golpe é talvez o Bolsonaro, que é saudoso do torturador Brilhante Ustra, que é saudoso dos momentos em que meu pai foi caçado, que era uma voz incômoda, dos tempos em que um jovem Fernando Santa Cruz fazia a sua moda, uma moda com a qual eu nem estava de acordo, fazia a sua forma de luta, enfim. Mas ele é pai, o Fernando Santa Cruz, do atual presidente da Ordem, que eu tenho como um sobrinho meu, que é o Felipe Santa Cruz, uma figura muito querida, família muito querida. Eu sei a amargura que ele provocou no Felipe, eu sei como provocou em mim, provocou na minha mulher, que não conheceu meu pai, provocou nos meus filhos, dos meus irmãos, todos nós, e muitos amazonenses, muitas pessoas me escrevendo, dizendo que a matéria que saiu na Veja hoje foi uma matéria indigna, uma matéria que eu respondi à altura, porque respondi com dureza. Eu disse, maluco não, me chamou de vagabundo. Eu digo, vagabundo eu? Mas sou eu que bato perna o tempo inteiro dizendo bobagem pelas ruas? Ou sou eu que trabalho até de madrugada para enfrentar o Covid aqui em Manaus? Sou eu que fico desinformando o povo? Ou sou eu que fiz aqui, junto com a Samel e com o Grupo Transire, o hospital de campanha? Sou eu, o vagabundo, que faço ginástica às vezes de madrugada, porque eu não abandono o hábito de fazer ginástica a preço de nada, depois de trabalhar tudo que eu tenho que trabalhar primeiro? Ou é quem entra no hospital, é abordado por uma jornalista: presidente, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, teste de gravidez. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus do céu, está presidindo o país. As pessoas elegeram e isso é legítimo. Outro dia eu disse que eu não era a favor de ficar atiçando impeachment contra ninguém, porque estou preocupado com o coronavírus. Mas fico em dúvida sobre a capacidade dessa pessoa governar o Brasil, governar para valer, fazer aquilo que tem que ser feito. Senão vai acabar perdendo seus melhores ministros. Já perdeu um. Outro dia fez uma desfeita ao ministro da Saúde, com aquele que é o isolamento social, com aquele decreto surpresa que ele não discutiu com o ministro da Saúde, dizendo que estava abrindo 3 atividades essenciais. Eu pensei que era siderúrgica, que era energia nuclear, não, era academia de ginástica, era o que mais? Era salão de beleza e barbeiro. Quer dizer, uma pessoa que parece que não está falando sério, ou que não está funcionando com o equilíbrio necessário que se exige de um presidente de um país complicado, grande e valoroso como é o Brasil. Eu vi a fisionomia, assim, de uma pessoa retraída, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, o ministro Nelson Teich. Eu vi a cara que ele fez na televisão, porque ele não sabia, ele foi surpreendido com aquilo. Ele contraía a cada momento o ministro Guedes. Ele queria nomear 2 amigos para o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, que foi feito para impedir monopólios e para regular oligopólios. Ele ia botar 2 pessoas que não sabem B nem A nem C
Nada. Como ele também não sabe nem D, nem E, nem F. Vamos falar a verdade, estamos diante de um presidente despreparado completamente para o exercício dessa função. E é horrível um governante não preparado estar com tantas responsabilidades na mão. Mas ele queria nomear para o CAD. E quem deveria indicar para o CAD eram duas pessoas em conjunto, a meu ver, a meu modesto ver, de quem já foi ministro, de quem já foi senador, deputado federal por 20 anos, de quem tem uma vida de 3 mandatos de prefeito da 7ª maior cidade do país. Quem tinha que indicar era o ministro da Justiça, junto com o ministro da Economia. 2 nomes indicados pelos dois em comum acordo, para nós termos a certeza da eficácia, a certeza do entrosamento e a certeza da boa defesa econômica contra monopólios e contra abusos, porventura praticados por oligopólios. Mas ele já queria colocar pessoas lá. Essa confusão toda com a Polícia Federal, todo dia briga com alguém, todo dia desfeiteia alguém, para na porta do palácio para brigar com jornalistas, não para dar entrevistas, ele responde uma pergunta mal, até com pouca educação, e segue, enfim, quando ele não devia nem parar. Eu trabalhei com o presidente Fernando Henrique, ele seguia direto, dava adeus e ia. Ele não estava lá para dar entrevista a cada momento, ele estava para dar entrevista nas horas necessárias. Aí ele descia para dar entrevista ou chamava no gabinete dele os jornalistas e falava calmamente, tranquilamente com os jornalistas. Não é o que faz o presidente Bolsonaro, que agora, acossado por tantas denúncias, acossado por tantas denúncias, tantas coisas feias, ele está sendo muito salvo pelo Covid, porque senão estariam discutindo outros episódios da sua vida. Ele diz que eu sou, como é que ele falou? Sou malandro, né? Vagabundo, eu sou vagabundo, mas também filho de quem é, foi aí que ele me tocou. Senão eu ia dar uma bronca nele, um puxão de orelha nele mesmo, porque é um presidente que não se dá o respeito, então tem que puxar a orelha, puxar a orelhinha bonitinho, e vou fazer isso o tempo que for preciso. Nunca calei diante do que ele fez de errado, já me manifestei contra o impeachment dele, porque eu procuro ser justo, mas já disse coisas poucas e boas para ele ouvir também. E filho de quem é? Insultando o senador Arthur Virgílio Filho, um dos maiores parlamentares que esse Estado já pôde conceber, um dos maiores parlamentares que já passaram pelo Brasil em todos os tempos de funcionamento do Congresso, do Império e da República, um dos maiores parlamentares que teve sua carreira brutalmente interrompida por uma ditadura aos 48 anos de idade apenas, e deixou sua marca, está aqui a universidade, deixou a luz elétrica, enfim, e foi um grande entendedor de Brasil. Dizer isso, eu poderia ser grosseiro e dizer assim, puxa, mas meu pai nunca se meteu em rachadinha, meu pai não tem nada de Queiroz na vida dele, meu pai não tem nada disso, meu pai não tem esses mequetefes todas, essas coisas todas, atrapalhar a vida dele. Meu pai não está preocupado em trocar delegado de Polícia Federal, nunca esteve preocupado em trocar delegado de Polícia Federal para se beneficiar ou beneficiar pessoas suas. Nunca, nunca. Meu pai nunca foi de pedir favores. Meu pai foi até de fazer favores quando ele os achava lícitos. Quem não conheceu pessoalmente, as pessoas menos idosas, conhecem, viram passar o velho Arthur Virgílio Filho, e os mais jovens obrigatoriamente vão estudar nos livros de história que estão vindo por aí ou já estão por aí, o nome dele, pelo que ele fez, pelo muito que precisa ser esclarecido a respeito dele, enfim. Eu me magoei muito, porque foi meu pai. Eu jamais estudaria o pai do presidente Bolsonaro. Eu posso dizer coisas muito duras para ele, como, por exemplo, que ele é um incapaz, que ele é um completo incapaz, que ele é um completo incompetente, que ele não sabe para que lado vai o governo brasileiro e por isso vai tão mal. Poderia dizer a ele que o Brasil poderia ter crescido 3% no ano passado se ele não falasse tanta tolice a respeito de economia, se ele não deteriorasse as expectativas da economia do jeito que ele fazia todos os dias brigando com alguém, muitas vezes desautorizando o próprio ministro Guedes. Eu poderia dizer que ele de novo atrapalhou o crescimento, botam a culpa na pandemia, mas o crescimento que estava previsto para 2,6% e que eu achava que ia para 3% neste ano agora do Covid, veio o Covid. Mas ele já tinha falado tanta tolice que estava a expectativa do Boletim Focus estava em 0,8%. Ia crescer menos do que 1% mais uma vez.
quando poderia crescer 3%. Em 2 anos seriam 6% em relação à base deprimida que se encontrou. Ou seja, não era grande coisa, mas seria muito em comparação com o que estamos vendo. Vamos ter uma enorme recessão pela frente e precisamos de um líder. O líder que deveria estar aconselhando as pessoas a ficarem em casa, o líder que deveria estar aconselhando as pessoas a trabalharem com muita consciência sobre a sua saúde e as suas vidas. Alguém que diz que não teve a Covid, enfim, até hoje não acreditei nessa história, pior se ele tiver falsificado, muito pior mesmo, se tiver falsificado um documento, porque custou tanto entregar. Se alguém, justiça me pede documento, eu dou, está aqui o documento, pega o documento, eu tenho o documento, se tive Covid, se não tive, está aqui, ó, está aqui. E pronto. Por que tanto mistério? Será que chegou ao cúmulo de falsificar um documento? Ou será que não queria obedecer a ninguém, se acha um rei, se acha um Deus, enfim? Vai muito mal assim o Brasil. Está muito mal governado. Tem pessoas valorosas e valiosas no governo dele. A pessoa que não é valorosa nem valiosa no governo dele é ele. O vice Mourão tem muito mais equilíbrio. O vice Mourão é muito mais oportuno. O vice Mourão tem muito mais a capacidade de silenciar na hora certa e de falar na hora certa também. Aí isso não é problema meu, é problema deles lá. É uma chapa na qual eu não votei, na qual eu não votaria, não era a minha chapa. E eu, sabendo que o candidato em quem votei não ganharia a eleição, eu cumpri meu dever nos 2 turnos e saí com a consciência muito tranquila e torcendo para que desse certo. Nunca torço para que dê errado. Mas claro que magoou muito minha família. Ele fala mal de um dos mais ilustres amazonenses que o nosso estado já produziu, que foi o meu pai, meu senador Arthur Virgílio Carmo Ribeiro Filho, fundador da UFAM, o homem que trouxe luz elétrica para o Amazonas, um homem que passou a vida inteira sendo exemplo de probidade, exemplo de seriedade, de coragem, muita coragem, um homem de decisões acertadas, de pensamento bem maturado. Meu pai, meu querido pai, eu tenho saudades dele e hoje fiquei muito magoado de ver que esse episódio que passou de uma ditadura que massacrou, veio a anistia, para que viesse o perdão junto com ela. E o perdão não significa esquecimento. Eu não esqueço que invadiram minha casa. Eu não esqueço que humilharam minha mãe. Eu não esqueço que me perseguiram. Não esqueço que já me prenderam. Não esqueço que já me bateram. Não esqueço que caçaram o mandato do meu pai. Não esqueço nada disso. Mas eu não sou capaz de nada. Discutir tudo isso com o senador Jarbas Passarinho, que, poxa, um grande amigo que eu fiz no Congresso e grande amigo que fiz na vida, que morreu, infelizmente. Eu perdoo, eu não preciso esquecer, eu não sofro de amnésia, eu não esqueço nada que eu passei, não esqueço nada que outros possam ter passado. Eu apenas perdoo, simplesmente eu perdoo tudo a qualquer um, sempre, porque eu sou uma pessoa temente a Deus e acho que Deus não nos indica tratar de vingança, tratar de, fez mal a mim, agora eu vou fazer mal a você. Não sou assim, não sou assim. Ninguém me viu nunca como perseguidor. Ninguém me vê como alguém que procura abusar dos seus cargos para estragar a vida de fulano. Não, não faço isso. Não faço isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas eu tinha que dar essa satisfação sobre meu pai, senador Arthur Virgílio Carmo Ribeiro Filho, que deveria ser citado por civis e militares. E os militares ali não devem ter apreciado o que ele disse com respeito, porque meu pai sempre soube respeitar. E sempre soube se fazer respeitar. E ele não estando presente, os seus filhos, os seus netos, são capazes de fazer com que qualquer um respeite o nome dele, a começar pelo presidente despreparado chamado Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Manaus, por ter hoje saído um pouco do assunto, mas quero responsabilizar o presidente por grande parte desses casos de Covid, na medida em que ele manda ir para a rua. E a OMS diz, fique em casa que vai ter muito menos Covid. Mais gente na rua, mais Covid. Então eu quero também responsabilizá-lo por tudo isso que aconteceu. Todos os acidentes, todos os incidentes, morte de pessoas que podiam estar vivas, enfim. É a irresponsabilidade ambulante, uma irresponsabilidade que bate perna por Brasília, que não trabalha em Brasília, que não opera em Brasília, que não cuida do governo em Brasília, que não administra o governo a partir de Brasília e que gosta de bater perna e que gosta
volta e meia, de ferir as pessoas. Como feriu o Felipe Santa Cruz, lembrando a morte de seu pai, insinuando que o pai dele tinha sido mesmo assassinado, e como feriu a mim e a todos os meus, fazendo insinuações estúpidas a respeito do meu amado pai. Ninguém nunca vai falar do meu pai sem que eu fale em seguida, 1 milhão de vezes. Se a pessoa falar uma vez, eu falo umas 10, que é para ganhar de 9-1, de 10-1, pronto. Pior que a Alemanha com o Brasil. Depois que respeitar meu pai, aí eu vou ficar muito bem. Eu não admito isso. Meu pai fez muito pelo Amazonas e pelo Brasil para ser maltratado por uma pessoa que nunca fez nada pelo Rio de Janeiro de verdade, nunca fez nada pelo Brasil. Essa é a diferença entre meu pai e o presidente que aí está. Muito obrigado, Manaus. Me perdoe ter saído do meu tema, que é sempre Covid, sempre ajuda para todos, mas acabei falando em Covid também, mas tive que fazer aqui o meu desabafo de filho que realmente era amado e que realmente amou muito e ama o seu pai.